Olá, turma do 8º ano, do 8º ano A e do 8º ano B, da Escola Municipal Antônio Jesuíno da Silva. Nós vamos para a nossa 11ª aula de leitura, interpretação e produção de texto, com o professor Wellington, do 8º A, e eu, Luzene Pinheiro, do 8º B. Vamos conhecer hoje um tipo de produção chamado poesia visual. Na aula passada, vocês tiveram o prazer de conhecer a poesia, a estrutura da poesia e a estrutura do poema, que a poesia e o poema são sinônimos. Agora a gente vai ver a poesia visual, que tem uma pequena diferença da poesia. Como já diz o nome, visual, nós vamos observar mais imagens do que palavras. O que é a poesia visual? São poemas concretos, também chamados de poesias visuais, que são aqueles que mostram uma mensagem de forma não usual, explorando os aspectos lúdico, sonoro e visual. Na verdade, é uma brincadeira com as palavras, a poesia concreta, a poesia visual. Ela usa palavras em forma de imagens para mostrar o lúdico e ficar uma poesia interessante. A própria estrutura do poema comunicará, complementando ou sendo complementado pelo sentido desenvolvido no texto. Quando a gente vê uma poesia visual, a princípio não conhecemos, não compreendemos, mas depois da análise tudo fica mais esclarecido. Na próxima aula nós vamos fazer a análise de um poema visual para vocês entenderem melhor. A poesia visual permite ao leitor visualizar ideias a partir da disposição gráfica de palavras ou letras. A mensagem do poema é captada através da visualização da forma. Nós vamos ver exemplos para vocês entenderem. Exemplos de poemas visuais. Aí temos um poema com o título Aranha. Observem o formato visual, é um formato de aranha, e as letras utilizadas são as palavras aranha, arranha, arranhisco, arranhaço. Esse é um exemplo de poema visual. Outros dois exemplos. Vem esse lado, a primavera endoideceu. Aqui temos um zum. Aqui no centro da flor, está um modelo de uma flor. No centro tem o zum, que é a onomatopeia utilizada para os animais, as abelhas, né, no caso. E aqui temos, nas pétalas, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Se não der para vocês lerem, é isso que está escrito. No outro poema tem a imagem do jacaré e o título é Jacaré Letrado. Né? Então a gente tem dois poemas visuais aí. Tem o nome dos autores do ladozinho. Outro modelo de poema visual. Temos um S maiúsculo bem grande e também em forma de serpente. Aqui é para mostrar uma serpente. E temos aí a leitura do poema. A serpente ordenhou e de repente ficou isto, o que sou, um quase gente, um quase quente, um quase sente. Então aqui também é um poema visual. Outro exemplo. O mundo roda, o tempo passa, as coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. Aí está um texto completo, só que ele está em forma de círculo, em forma de circunferência. É um poema visual também. Outro modelo, aqui nós temos a imagem do infinito. Quando a gente vai ler, o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito. Então, é outro modelo. Esse aqui, ele está mais em forma de poema, que não é visual, mas aqui tem duas partes que fazem ele ser um poema visual. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim.
bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Aí aqui é o modelo visual. Ele saiu cambaleando, né? As casas passavam em volta numa procissão sem fim. As coisas todas rodando, assim, 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 assim. Então aqui é o modelo do homem depois de beber. Também é um poema visual. Agora as atividades para vocês realizarem. Vejam o que vocês vão fazer pelo livro de vocês. Vocês vão analisar, apreciar o poema que tem o título O Pulsar, o poema visual. A princípio vocês não vão encontrar letras, palavras, mas vocês vão analisar direitinho o que temos, ok? Está na página 174 do livro. Depois vocês vão copiar e responder no caderno as questões de 1 a 9, que estão na página 175 e 176. E, por último, vão produzir um poema visual usando palavras e símbolos que representem os elementos da natureza. Como a gente mora num lugar campestre, no interior, vocês vão utilizar esses modelos de poema que a gente viu na aula e vão tentar fazer um poema visual usando elementos da natureza e usando a criatividade de vocês, que vocês têm muita, né? Vão tirar foto das atividades e do texto do poema visual e enviar. Os alunos do 8º A vão enviar para o Wellington e os alunos do 8º B vão enviar para mim. Enviem no PV, não enviem no grupo, certo? Se tiverem dúvida quanto às atividades, vocês nos perguntem que a gente tira as dúvidas de vocês. Por hoje é só, espero que vocês tenham compreendido. O assunto está ótimo para entender. Um abraço e até a próxima!